senhoras, tal como anunciamos, o nosso programa vai começar. Eu peço aos convidados que se ponham em pé para observarmos um minuto de silêncio. Muito obrigado. A esperança fortifica os homens, a serenidade, nos momentos controlados, esclarece o pensamento e indica o melhor caminho. Parafraseamos Dr. Jorge Maria Sabino, presidente fundador da UNITA. É, pois, o sentido da missão patriótica que nos move a reunir nesta sala uma larga plateia que se estende país adentro, que almeja alcançar a diáspora pelos 4 cantos do mundo. A natureza congregadora da FPU trouxe-nos até cá. Perante tão desafiantes momentos que o país enfrenta, ouvir dos dirigentes uma mensagem de reflexão e partilha do real estado de coisas. A comissão organizadora deste evento dá boas-vindas aos distintos convidados presentes aqui na sala. A todos quantos seguem através das plataformas digitais, redes sociais e das ondas artesianas. Senhoras e senhores, sem mais delongas, convido ao público para proferir a comunicação sobre a Angola Real, Sua Excelência Presidente da UNITA e coordenador da FPU, Frente Patriótica Unida, Engenheiro Adalberto Costa Júnior. A vossa atenção. Eu começo por saudar todos os presentes e dar as boas-vindas aos ilustríssimos membros das instituições aqui presentes, instituições do país, aos ilustres representantes dos partidos políticos, das organizações profissionais angolanas, do corpo diplomático, das igrejas, das autoridades tradicionais. Muito bem-vindos a todos. Declaração sobre a degradação do país, de como a ambição pela manutenção do poder destrói a nação e está a desesperar os angolanos. Angolanas e angolanos, caros compatriotas, aceitem os cumprimentos que, em nome da Frente Patriótica Unida, dirijo a todos e a cada um. O nosso país, Angola, vive uma crise geral que faz do cotidiano da maioria dos angolanos um autêntico calvário. A razão fundamental desta comunicação é partilhar com todos os cidadãos as reflexões da Frente Patriótica Unida em relação ao quadro político, social e económico vigente.
A Constituição da República de Angola estabelece eleições gerais periódicas de 5 em 5 anos. Para esse exercício, os partidos políticos concorrentes submetem aos eleitores propostas de programas de governação. As últimas eleições gerais tiveram lugar em agosto de 2022. As instituições da administração eleitoral atribuíram ao Partido do Poder, desde 1975, mais um mandato de 5 anos. Apesar da falta de legitimidade, este facto responsabiliza-o a cumprir escrupulosamente o programa que apresentou aos eleitores. Os angolanos constatam todos os dias o incumprimento das promessas eleitorais efetuadas. Decorridos quase 2 anos, a Frente Patriótica Unida julga oportuno emitir em declaração um alerta do desastroso desempenho do Executivo. Um alerta que procura soluções. Ponto 1. Estado social do país. A atual crise económica mata, desespera e destrói a vida de cidadãos. Milhares de angolanos engrossam todos os dias os grupos vulneráveis da população. Segundo o relatório social da SEIC, Centro de Investigação da Universidade Católica, de 2023, metade da população vive na pobreza, havendo no país mais de 17 milhões de pobres. A taxa de pobreza tem vindo a crescer todos os anos, passando de mais de 12 milhões de pessoas, 41,7% em 2019, para mais de 16 milhões, 49,4% em 2022. Em 2023, o quadro piorou e estima-se que este número esteja agora acima dos 50% da população angolana. Por outro lado, o recente relatório do Banco Mundial estima que 9,5 milhões de angolanos, 32%, esteja a viver abaixo da linha da pobreza, sendo cerca de 2/3 em zonas rurais e 1/3 em zonas urbanas. No mesmo relatório, o Banco Mundial descreve que outros 5,8 milhões estão em risco de pobreza, isto é, acima da linha de pobreza, mas com o risco de cair abaixo dela. Entretanto, projeções de diversas organizações credíveis indicam que o número de angolanos com fome aumentou para 10 milhões em 2024. O relatório global do Programa Alimentar Mundial sobre a crise alimentar de 2023 descreve que a falta de água e a fome em Angola estão na origem da má nutrição, que afeta milhões de pessoas, enquanto 1,58 milhões enfrentaram insegurança alimentar aguda em 2023. O relatório global do Programa Alimentar Mundial avança ainda que o número de angolanos com fome aumentou de 3 milhões em 4 anos, passando de 4,4 milhões em 2017 para 7,4 milhões em 2021. E hoje está muito pior. Este breve resumo do drama que segue, atormentando os angolanos, resulta da saga da acumulação selvática do capital por uma elite que, nunca tendo contribuído para a criação efetiva da riqueza nacional, não hesita em exportá-la permanentemente, em expatriá-la permanentemente. Esta governação virou as costas ao povo. Esta governação virou as costas aos empresários e aos trabalhadores angolanos. As consequências estão à vista. Para a maioria dos cidadãos, é a criação de grupos de sócias, usando a expressão popular, para que possam assegurar um mínimo de produtos da cesta básica. Outro sim, as empresas estão assaltadas e sufocadas pela AGT. Vivem no limiar da falência e desesperam para não irem engrossar o já elevado desemprego no país. 1.1. O estado caótico do sistema de saúde e a decadente situação da educação e ensino do nosso país. O Executivo prioriza a construção de grandes hospitais para os cuidados terciários de saúde, negligenciando as pequenas unidades para os cuidados primários, e esquece a construção de infraestruturas básicas necessárias a uma saúde pública que seja sustentável. No campo da educação, constata-se um deliberado esquecimento da importância do ensino primário, cuja consequência imediata é o contínuo aumento da iliteracia no país,
causando imobilização nos subsistemas subsequentes. Por outro lado, dados do último relatório da Unicef apontam para mais de 22% de crianças em idade escolar fora do sistema do ensino. A economia ao serviço da elite. Ponto 2. Inflação, contratação simplificada e créditos adicionais. Estamos perante um desastre económico, reflexo direto de péssima gestão da coisa pública. A elevada taxa de inflação e a desvalorização acentuada da moeda são as características marcantes desta crise económica que trouxeram o despesismo desenfreado, a completa indisciplina orçamental, a falta de transparência e a fuga à prestação de contas por parte do governo são a raiz da crise. Longe de contribuir para a consolidação macroeconómica, a gestão desastrada da coisa pública impõe desequilíbrios macroeconómicos acentuados para os quais o Executivo tem estado incapaz de encontrar soluções adequadas. A falta de transparência vem expressa no abuso da contratação simplificada e ajustes diretos como modalidade de eleição da contratação pública. No primeiro mandato do atual Presidente da República, das 700 contratações públicas lançadas, 508 foram adjudicadas por ajuste direto. Outra forma de dizer, por contratação simplificada. De janeiro de 2023 a junho do corrente ano, o titular do Poder Executivo decidiu a arrematação de 95,4% de empreitadas e contratações públicas por ajuste direto. Eu repito, 95,4%, sem concursos públicos. A entrega de contratos milionários sobre a via do compadrio e do amiguismo. Há desprezo total da agricultura, que deveria ser, de facto, a base da atividade económica. A este propósito, 23 meses depois das eleições, vale a pena cobrar ao Executivo o ponto de situação do propalado planagrão. Até prova em contrário, não passa de mais uma daquelas manobras diversionistas que não produziu nada para a economia. O Executivo não tem um plano coerente de edificação de infraestruturas que seja consentâneo com a estratégia de desenvolvimento do país. Tudo é improvisado e sujeito aos apetites corruptos de governantes empresários. A prova irrefutável disto é a sujeição dos projetos à contratação simplificada como permanência. Noutros casos, as soluções preconizadas chegam mesmo a roçar o absurdo, como é o caso do recém-anunciado teleférico urbano de Luanda. Associados às contratações simplificadas são os chamados créditos adicionais suplementares. Nas últimas semanas, voltamos a ter notícias muito inquietantes sobre o uso abusivo e a instrumentalização dos créditos adicionais pelo titular do Poder Executivo. Em tão pouco tempo, foram promulgados sucessivamente vários decretos presidenciais para a abertura de créditos adicionais em diversos organismos estatais. Foram também deliberados créditos suplementares de mais de 130 milhões de dólares para o Comando-Geral da Polícia Nacional e para a Assembleia Nacional. Os créditos adicionais e a contratação simplificada abusiva são sintomas agudos de má governação, de falta de disciplina orçamental e de corrupção, fatores que contribuem para a crise persistente estrutural. 88 mil milhões de kwanzas, equivalentes a 103 milhões de dólares, foram suplementos atribuídos para a Secretaria-Geral da Casa Militar e Segurança do Presidente da República. Além de representarem um claro surto de despesismo, não existem garantias de que essas verbas não venham a ser desviadas para outros fins inconfessos. Para se avaliar devidamente a sua magnitude, basta pensarmos que esta verba é mais de metade da verba inscrita no Orçamento Geral do Estado para a província de Cabinda. Os créditos adicionais têm, de facto, subvertido a função do Orçamento Geral do Estado, pois são recursos e reforços financeiros feitos à margem do orçamento, sem prova de que servem mesmo no interesse do Estado e o bem comum dos angolanos. Sabe-se que, pela via dos créditos adicionais, o governo teve um dos expedientes financeiros
para sustentar a campanha eleitoral do partido no poder nas eleições de 2022. O partido do governo foi agraciado com cerca de 2 mil milhões de dólares desviados do erário público para financiar a sua campanha eleitoral em 2022. De acordo com os números em nossa posse, está verificado que desse montante, cerca de 815 milhões 494 mil dólares foram obtidos dos esquemas dos créditos adicionais. Sobre a capa de organismos ministeriais e de institutos públicos que necessitavam de meios de transporte, foram promulgados vários decretos presidenciais solicitando créditos adicionais, que mais não foram do que saídas do Tesouro para financiar as últimas necessidades da campanha do regime em meios de transporte. Esse foi o expediente usado no caso dos caminhões Gamache, que, estando inicialmente destinados a servir para o escoamento de produtos do campo, foram na realidade parar as mãos de beneficiários escolhidos a dedo pelo regime, em troca dos votos e dos favores, no âmbito do Prodese. Por via dos créditos adicionais, foi desembolsado o equivalente a mais de 85 milhões de dólares, 86, numa operação de aquisição de alfaias e adubos, que através do Fundo de Desenvolvimento Agrário, FADA, foram exclusivamente usados para seduzir e aliciar eleitores das áreas rurais. Esquemas idênticos ocorreram igualmente em relação aos órgãos de comunicação social, sobretudo os públicos. Estes beneficiaram de práticas de subversão de créditos adicionais para fins políticos. Verbas que, sob os artifícios mais variados, foram empregos em publicidade e propaganda, em gastos de campanha do regime com a Televisão Pública de Angola, a TVzinho, o Jornal de Angola, a ANGOP, a TV Palanca e a Rádio Nacional de Angola. Os créditos adicionais serviram ainda para a compra de consciências de jornalistas, através de ofertas de bens móveis e imóveis. A Rádio Nacional de Angola, por exemplo, beneficiara já no tempo extra da campanha eleitoral de um reforço de verbas disponibilizado por via de um crédito adicional de 39 milhões e 950 mil dólares, a pretexto de modernização tecnológica e expansão do sinal da Rádio Nacional de Angola. É a velha história dos repetidores, que passa o pleonasmo, se repete todos os anos e em todas as campanhas eleitorais. Para manterem o poder, não se importam de destruir o país. É em cenários como este que se manietam os jornalistas dos órgãos estatais de comunicação social e se oferecem oportunidades aos gestores para colocarem as suas linhas editoriais ao serviço da propaganda do regime, ao mesmo tempo que funcionam como autênticos departamentos de relações públicas e institucionais do Executivo, conforme denunciou por estes dias o movimento cívico MUDEI, destacando o caso do Jornal de Angola num relatório de monitoria e análise do funcionamento da imprensa pública em Angola. Tais créditos adicionais, que configuram desvios significativos ao Orçamento Geral do Estado, deveriam ser objeto de revisão orçamental em sede do Parlamento, mas que o sistema autoritário, prenhe de déficit democrático, decide sempre de forma autocrática. O Executivo angolano não tirou lições do desperdício de mais de 30 mil milhões de dólares na construção de estradas entre 2004 e 2015, como consta de um estudo desenvolvido pelo Grupo Parlamentar da UNITA e, simultaneamente, pela Universidade Católica de Angola. Como prova do que afirmamos, de 2016 a 2023, já foram aplicados mais de 12 mil milhões de dólares americanos na construção de estradas. O que quer dizer que em 19 anos o país gastou mais de 42 mil milhões de dólares americanos na construção de estradas. Com este exorbitante valor, seria possível construir autoestradas em todas as províncias do país. Porém, o país não tem ligações interprovinciais adequadas e o estado degradado das estradas não permite nem eficiência nem eficácia nas deslocações. Estas práticas estão a matar angolanos. O aeroporto Dr. António Agostinho Neto é outro exemplo do desastre financeiro intrínseco a um projeto de infraestruturas que não se encaixa adequadamente no plano de desenvolvimento do nosso país. Concebido a partir de projeções do número de passageiros, num determinado período considerado mirabolante por muitos especialistas, a conclusão efetiva das obras e a sua entrada em funcionamento
tem conhecido sucessivos adiamentos que multiplicam os custos globais da obra. Chamou a atenção a construção de um muro para impedir a travessia desordenada da linha férrea por populares numa extensão de 45 quilómetros, no exorbitante valor de 135 milhões de dólares, o que dá um valor aproximado de 3 milhões de dólares por quilómetro do muro. Falta de transparência e um claro indicador de corrupção a que a Procuradoria-Geral da República e a Inspeção-Geral do Estado fecham os olhos. As questões atinentes à mobilidade em Luanda constituem matéria cujas soluções deveriam resultar de ampla concertação social, numa perspectiva multidisciplinar, encomendando estudos às universidades angolanas e não só, e ouvindo amplamente e de forma estruturada as comunidades que são geralmente detentoras de saberes valiosos, quanto as vozes ignoradas e sempre vilipendiadas pelas autoridades. Mas é evidente que o imbróglio Luanda só se resolve com investimento massivo no resto do país e com a realização das autarquias locais, em simultâneo e em todo o país. O governo, como sempre, prefere falar consigo mesmo. Em resultado, as soluções que preconiza, como o metro de superfície, são geralmente muito onerosas e com elevadíssimos custos de manutenção, dificilmente suportáveis nas atuais condições em que a crise assumiu já contornos estruturais e não mais conjunturais. Noutros casos, as soluções preconizadas chegam mesmo a roçar o absurdo. As soluções de mobilidade de Luanda clamam também pela restituição da rede de catamarãs entre os Ramiros e o Panguila, desde que devidamente integrados numa rede funcional e harmoniosa. Outro sim, as soluções de mobilidade para Luanda requerem a potenciação da rede ferroviária urbana, numa perspectiva não apenas do aumento da frequência dos comboios na linha Bungo-Viana, mas também numa ótica de expansão gradual da rede ferroviária para o Cacoaco, para o Calumbo, para o Benfica, por exemplo. Se devidamente integradas estas modalidades, muitos problemas de mobilidade em Luanda seriam mitigados. 3. Estado democrático e de direito. A situação atual de Angola continua a ser de total subversão do Estado de Direito. O último ranking da Freedom House, instituição americana não governamental que acompanha o desenvolvimento da democracia e liberdades no mundo, considera Angola um país não livre, não democrático. Da análise dos seguintes fatores: grau de transparência e liberdade na eleição dos órgãos de soberania, Executivo e Assembleia Nacional, grau de liberdade e transparência da legislação eleitoral e entidades organizadoras dos processos eleitorais, participação e pluralismo político, centralização versus descentralização administrativa, liberdades civis, liberdade de expressão, liberdade e direito de associação, confiança ou a credibilidade no sistema judicial, autonomia e liberdades individuais. Em 100 pontos possíveis, Angola obteve desastradamente apenas 28. Verifica-se em Angola a proeminência do Partido-Estado sobre as instituições do Estado. O caráter republicano da Polícia Nacional e dos serviços de forma sistemática, impondo sobre elas ordens superiores, contrárias à Constituição e contrárias à lei. Fruto deste comportamento desviante de caráter estrutural do regime, tornam-se frequentes as violações dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Quanto a indicadores que configuram o ranking democrático do mundo, dos 180 países analisados pela Freedom House, em 2023 Angola ocupou o 125º. Destes indicadores, destacam-se para Angola as posições 137 no que diz respeito ao indicador político, 163 no indicador económico, tudo na cauda, 125 no indicador legislativo, 126 no indicador social e 104 no indicador de segurança. Ações de intolerância política promovidas por membros do partido que governa proliferam. Apesar da violência exercida sobre pessoas indefesas, os seus autores saem sempre impunes.
indicando conivência com as autoridades policiais e judiciais, em vez de obediência estrita às leis. Os recentes ataques contra deputados do grupo parlamentar da UNITA em missão de serviço na província do Cuando Cubango continuam até hoje completamente impunes. O atentado a um deputado em Malães não mereceu tratamento responsável por parte das instituições, muito menos da própria Assembleia Nacional, de que faz parte. Apesar dos ataques a dirigentes da UNITA na Lunda Sul, apesar da vandalização das sedes do Bloco Democrático, todas estas práticas, combinadas com violência, continuam na completa impunidade. A comunicação social estatal está sequestrada e ao serviço exclusivo do partido no poder. O pluralismo e o contraditório não são permitidos. O chefe do governo foge aos debates. O chefe do governo foge às prestações de contas na Assembleia Nacional. Basta olhar para a vizinha África do Sul para poder aprender com as idas regulares do Presidente da República ao Parlamento. Aqui é só ditadura e propaganda. O sequestro da comunicação social estatal que penaliza os partidos políticos é extensivo às organizações sindicais e outras organizações da sociedade civil, que não gravitam na esfera do poder e são também vítimas da censura. A Constituição de Angola é perentória quanto à institucionalização do poder local autónomo sob a forma de autarquias locais. Em vez de obedecer ao comando constitucional, o partido no poder e o Presidente da República, em violação por omissão, adota manobras dilatórias, como é o caso da proposta da divisão político-administrativa do país. Agora também a divisão de Luanda, sem qualquer respeito pelos cidadãos, que nunca são auscultados e que não é um assunto urgente nem determinante para a resolução dos problemas que afligem a cidade, que afligem a província, que nos trazem a fome e o desemprego. Tudo isto fruto do desespero pela impopularidade do partido que governa e que sacrifica o país, dividindo comunidades, buscando desesperadamente vantagens em decisões que prejudicam o país, atrasam o desenvolvimento, negando participação e cidadania, negando o poder local para se manterem agarrados a qualquer preço a uma governação que pune e de que forma os angolanos. Fica assim demonstrado que o regime se tornou incapaz de encontrar soluções à dimensão dos grandes problemas que afetam os angolanos. É nosso entendimento que as soluções capazes de reverter de forma sustentada a presente situação passam por reformas políticas que permitam o desenvolvimento da democracia e Estado de Direito, hoje totalmente subvertidas. Revisão da Constituição, que permita aos angolanos a eleição direta do Presidente da República e não atrelado à lista de candidatos a deputados. Revisão da lei dos partidos políticos, que não permite flexibilidade para o desenvolvimento da democracia. Reforma do Estado, que despartidarize a comunicação social estatal, retribuindo e restituindo-lhe o pluralismo, a transparência e o contraditório. Reforma do Estado, que confira independência aos órgãos de administração dos processos eleitorais e despartidarize o sistema judicial. Despartidarize os órgãos de defesa e segurança, com maior realce para os serviços de inteligência e segurança do Estado, pondo fim ao Estado securitário e reafirmando o caráter republicano destas instituições. Angolanas e angolanos, o objetivo da política deve ser o de servir o homem e garantir o seu bem-estar. É nossa convicção de que, para se alcançar este desidrato, devemos lutar para a institucionalização efetiva das autarquias locais, impedindo que o regime se furte, uma vez mais, ao cumprimento deste compromisso de honra, com o pretexto da nova divisão político-administrativa ou da divisão de Luanda em duas províncias. Temos a obrigação de cobrar do Executivo, por todas as formas que a Constituição e a lei nos permitem, como foi possível em 7 anos de mandato,
conseguir empurrar um país rico e os angolanos para a pobreza extrema, ao ponto dos cidadãos disputarem migalhas e restos de comida nos contentores do lixo e, desesperados, acumularem-se às portas das embaixadas para abandonarem o país em busca de melhores oportunidades. Temos todos a obrigação de cobrar. Onde param os 500 mil empregos? Temos todos a obrigação de cobrar a tão aprovada promessa de que ninguém está acima da lei. Quando o Tribunal Supremo desrespeita a lei e desacata acórdão do Tribunal Constitucional, ameaçando perigosamente a estabilidade, abrindo precedentes de elevado risco. Afinal, foi o Tribunal Constitucional quem deu posse ao Presidente da República, atribuindo-lhe a legalidade que vem exercendo. Temos a obrigação de cobrar do Executivo como está a construção das linhas férreas Malange-Lunda Norte, Lunda Norte, Lunda Sul, Lunda Sul, Mochico, cujas promessas remontam aos processos eleitorais de 2008, 2012, 2017 e retomadas na campanha eleitoral de 2022. Angolanas e angolanos, caros compatriotas, por tudo isso, justifica-se a conjugação de esforços entre a Frente Patriótica Unida e o povo, de maneira que com disciplina, transparência, unidade, possamos provocar as alterações à situação atual e concretizar a alternância em 2027. Para melhorarmos o estado da nação, será necessário um esforço conjugado entre a sociedade civil, o povo aspirante à mudança e a Frente Patriótica, que, como símbolo desta unidade de vontades, assume as suas responsabilidades e, por consequência, disponibiliza-se para a luta. 1. Contra a carestia de vida e por melhores rendimentos para as populações. 2. Pela abertura económica inclusiva, capaz de proporcionar empregos à juventude e mitigar o desemprego. 3. Por uma administração pública que assuma a verdadeira cidadania de todos os angolanos e o desmantelamento do partido único. Ponto 4. Por uma comunicação social pública aberta a todos, no interesse nacional. Ponto 5. Pela alteração do modelo eleitoral, ao encontro das normas da SADC, designadamente a alteração da estrutura da Comissão Nacional Eleitoral para uma maioria de representantes da sociedade civil e a constituição de um tribunal eleitoral com juízes imparciais. Ponto 6. A libertação imediata dos presos políticos e de consciência e o fim dos processos de intolerância política. Ponto 7. Por eleições autárquicas em 2025 em simultâneo em todo o país. Ponto 8. Por um Estado de instituições republicanas e democráticas, que abra oportunidades de realização iguais para todos, para encontrar soluções emergentes que acudam os cidadãos angolanos da fome mortífera em que se encontram. A Frente Patriótica Unida predispõe-se ao diálogo e à ação para encontrar as reformas adequadas à solução dos problemas emergentes e ao desanuviamento do desespero atual. Por isso, a Frente Patriótica Unida conclama as forças vivas da nação para que em conjunto se organize uma agenda comum visando os objetivos citados. B. Convida o Presidente da República a associar-se a esse esforço nacional. C. Disponibiliza-se a empreender ações de pressão democrática em concertação social para Angola encontrar um rumo adequado ao seu enorme potencial. Temos dito, muito obrigado a todos. Deus abençoe Angola e os angolanos. Muito obrigado. Obrigado. Caros convidados presentes nesta sala, o momento que se segue é a subscrição da comunicação pelos líderes da Frente Patriótica. Quero recordar que
integram a liderança da FPU, subscreve o Presidente Domínio, coordenador da FPU, engenheiro Alberto Costa Júnior, subscreve coordenador de projeto do Partido Político Regional Santina Nova e coordenador adjunto, Dr. Abel Epalanda Chico, subscreve Presidente do PT Democrático, coordenador adjunto, Dr. Filomeno Vieira Lopes e suspense Francisco Viana, representante da sociedade civil. E protocolo da Bem, já subscreveu a operação de toda a ligação de toda a tela, em palavras subscreveu toda queremos acrescentar que a organização está a chegar a todos os presentes uma cópia desta comunicação. Acesso para Francisco Viana para a subscrição da comunicação.
Volto a comunicar com a negociação que a organização para chegar aos comunicados desta comunicação. Bem, queria também anunciar que a liderança da FPU tem disponibilidade para responder a algumas perguntas que foram ser colocadas aqui nos próximos instantes nos órgãos da comunicação social. Nos próximos instantes, se houver disponibilidade, podemos ouvir perguntas. Há da parte da liderança disponibilidade para responder as perguntas por parte da comunicação social para quem estiver. Comunicação social e não só. A sala também, a plateia, de um modo geral. Sou jornalista Domingos Casusa, do jornal Um Bandom. A primeira questão que eu pretendo colocar é ao Sr. Presidente Adalberto da Costa Júnior. Primeira pergunta: qual é a verdadeira posição da UNITA quanto ao combate à corrupção e é contra ou a favor? A segunda pergunta: a UNITA era avesso à Rússia, qual é a razão da aproximação a esse país? Muito obrigado. Bom dia, Raquel Rio, da agência Lusa. Queria saber que tipo de ações democráticas é que estão a pensar desenvolver juntamente com a sociedade civil e como é que vão organizar estas ações e para quando? Obrigada. Muito bom dia. Alves Fernandes, MFM. Eu gostaria de saber do presidente da UNITA e coordenador da FPU, depois do quadro dramático que traçou da situação real do país, e tendo em conta o facto de não haver disponibilidade da parte do titular do Poder Executivo e do Partido no Poder para o diálogo, de que forma pensa poder mobilizar as ditas forças vivas da nação para a persecução dos objetivos a que se propõe? Esta é a primeira pergunta. A segunda: há precisamente uma semana eu estive na conferência de imprensa de apresentação da Fundação Jonas Palheiro Savimbi. Eu não vimos nenhum membro da direção da UNITA. E para terminar, naquela circunstância, tomamos conhecimento de que o senhor Presidente da República teria dito ao ex-presidente da UNITA que o atual presidente da UNITA nunca solicitou um encontro com o titular do Poder Executivo, o chefe de Estado, João Lourenço. Muito obrigado. Tenho duas questões. A primeira é para o presidente da UNITA. Desde que assumiu o poder, tem havido críticas por parte de algum segmento, dando conta de que há um desvio ideológico por parte do Partido UNITA, desde que assumiu o poder e integrou tanto os membros da Frente Patriótica. Como é que reage a essas críticas? A outra pergunta vai para o presidente do Bloco Democrático: se vai continuar na FPU até as próximas eleições. Escrivão José, diretor do jornal Hora H. A minha questão vai ao presidente, ou melhor, ao Dr. Abel Chivo Covoco.
No princípio, no pleito eleitoral, circularam imagens o doutor a receber uma caixa de dinheiro ou um... Desculpa, eu tenho muito respeito pelo senhor. E vimos imagens a circular na mídia, nas redes sociais, onde aparecem imagens do doutor a receber uma caixa térmica supostamente cheia de dinheiro. Estas imagens condizem com a verdade ou não? Obrigado. Atenção, penso que podemos para personalizar as respostas para depois o próximo perguntas do microfone. Ora bem, eu começo por agradecer as perguntas que nos foram colocadas. Vamos seguir a ordem com que elas nos foram colocadas. Posição da UNITA sobre a corrupção. É uma posição antiga e persistente. A UNITA levou aos órgãos institucionais a sua enorme preocupação sobre a má gestão pública do país. É da autoria da UNITA a quantidade de solicitação de ações da Assembleia Nacional, as comissões parlamentares de inquérito ao PESA, são da autoria da UNITA, são a origem da corrupção massiva, visível. Se hoje Vossas Excelências forem buscar os dossiês que a UNITA meteu em 2012 na Assembleia Nacional, vão encontrar os nomes rigorosos que não foram colocados sobre os processos hoje. Porque hoje a justiça faz-se por opção. Os amigos são esquecidos dos processos. Aí está fatos de grande rigor. A Comissão Parlamentar de Inquérito a Sonangó, a Comissão Parlamentar de Inquérito à Dívida Pública, que é falsa. Nós temos insistido aqui, completamente falsa. A Comissão Parlamentar de Inquérito atualizada, que nós voltamos a fazer a questão, nomeadamente, da dívida pública, porque o tempo foi passando e foi necessário atualizar. Também fizemos sobre a Sonangó. Visitem estas questões, a UNITA está disponível para fornecer cópias. Foi a UNITA quem levou à Assembleia Nacional a Lei de Repatriamento de Capitais. Não foi a UNITA. A UNITA produziu esta lei antes mesmo de João Lourenço tomar posse, levou às universidades angolanas, onde pediu a colaboração das universidades para a melhoria dos seus conteúdos e remeteu à Assembleia Nacional este projeto de lei em 2017. Portanto, são mais do que provas do empenho da UNITA persistente. Nunca foi agendado, nem as comissões parlamentares de inquérito, muito menos esta lei de repatriamento de capitais. Produziu qualquer lei muito limitada sobre a questão do repatriamento de capitais, não votou contra a proposta de lei da UNITA, aprovou a sua lei, mas não implementou. Não está aqui. Por que aprova a lei e não se implementa, não se regulamenta esta lei? Deixa-se acabar os períodos que a lei prevê para ser aplicada, depois fazer uma lei que não perseguir cidadãos, discriminar a questão da justiça. Portanto, apenas aqui alguns exemplos. Entretanto, nós temos inúmeras iniciativas aos órgãos de check and balance, chamamos assim, Procuradoria-Geral da República, para pressioná-los à intervenção no que respeito à corrupção. E nós todos sabemos que há um amarrar de mãos das instituições judiciais, da Procuradoria, das instituições de check and balance, e a própria Assembleia meteu ilimitadamente, temporalmente, nas gavetas todas estas iniciativas, porque
porque os senhores que estão sentados nas cadeiras do governo, na sua maioria, seriam abrangidos por este tipo de comissões parlamentares e por estas iniciativas. Também devo dizer que o propósito com que nós produzimos a lei de repartimento de capitais não é este. Nós tínhamos uma proposta de lei que estamos sempre a dizer que é preciso rever, mas ela não precisa ser feita, porque ela pode efetivamente trazer ao país os capitais que precisa e a dinâmica económica como consequência. A base da proposta de lei que vamos dizer tinha como princípio de que não é a prisão de toda a gente que traz as pessoas. Vamos dizer, é a solicitação ou a aprovação do município em que todos aqueles que estão efetuando desvios têm que devolver ao Estado uma porcentagem daquilo que tiraram para o Estado e permanecem com uma outra parte. Quando empresas que são obrigadas a permanecer a fazer investimento económico, dois benefícios daí resultam. O facto de o Estado poder ser a sua reserva estratégica e a criação de dinâmica económica de empregos. Esta proposta foi feita em base a estudos bem-sucedidos ao longo dos filmes a nível mundial. Em base a estudos mal-sucedidos, onde os Estados foram extremamente exigentes e não tiveram sucesso. Pois não foram. É por isso que esta resposta quanto temos contribuído e não apenas criticado. A questão da Rússia. A Rússia foi uma parceira estratégica do partido que governa o país. A Rússia foi parte dos acordos de paz em Angola, foi parte da CCPM quando a paz foi instalada. Creio que deve ser conhecimento de alguns de vós, o atual embaixador, por circunstâncias ocasionais, que está hoje como embaixador da Rússia, foi o membro que representou a Rússia na CCPM, no início do processo de paz. Portanto, tem um profundo conhecimento do que se passa em Angola, e a UNITA acha que deve dialogar com todos. Até porque aquilo que nós acompanhamos hoje e que é público é que há uma transferência de aliados entre o partido do regime que abandonou o seu aliado tradicional e é comum dizer que se encontra hoje nos braços dos Estados Unidos, não sei se é verdade ou não. É o que o público afirma. A verdade é que nós entendemos que os equilíbrios devem se conseguir fechar portas e, de forma adulta, defendermos os nossos interesses, mantendo o diálogo com todas as partes. Eu não sei se os meus colegas querem responder algumas outras perguntas, então eu posso deixar algumas pelo meio, mas podemos continuar. Apresentamos um quadro dramático. Nós apresentamos uma radiografia real do país. Provavelmente até com bastantes almofadas, bastantes amortecedores. Para quem anda por este país, o quadro é dramático. O que nós quisemos aqui deixar foi uma expressão de responsabilidade, mas também um alerta perante a extraordinária degradação de todos os segmentos da vida pública. Angola não está bem. Angola hoje compra conferências internacionais para vender a sua imagem para o espaço externo. Quem vem para aqui não tem custos. Todas as conferências estão a ser compradas. A presidência da SADC, a presidência da União Africana, tudo está a ser alvo de compras pagas com dinheiro que está a faltar aos angolanos. Para vender a imagem que não temos. É só entrar na estrada. Não precisamos ser de Luanda, nem da cidade alta. A miséria está aqui ao nosso lado, o desespero está aqui ao nosso lado. O partido que governa está desesperado, é visível todos os dias, pelos programas de impedimento de materialização do país, de impedimento de concretização das autarquias, de invenção de programas que retardam o desenvolvimento, da falta de diálogo que o próprio jornalista afirma, perante a incapacidade do presidente de dialogar, é o jornalista que afirmou. Portanto, é público esta dificuldade e o país tem pago caro. E nós estamos aqui a dizer, nós estamos prontos a ajudar. E não vamos ficar de braços baixados perante esta questão.
Bom, se querem que eu termine, eu posso terminar os meus pontos. Eu tenho os pontos todos. Há uma semana esteve numa conferência de imprensa que falou da Fundação Jonas Malheiro Savimbi. Eu devo dizer que a Fundação Jonas Malheiro Savimbi é um objetivo, um propósito antigo de todas as direções que a UNITA teve. A materialização da Fundação foi um objetivo que veio da Comissão de Gestão, foi um dos objetivos da presidência do mais velho Isaías Samacuva, fez parte do meu programa estratégico enquanto candidato à liderança e foi aprovado como uma das questões estratégicas fundamentais da minha própria eleição enquanto presidente da UNITA. Mas é preciso dizer aqui que é legítimo que os familiares, nomeadamente os filhos, assumam a direção de uma legalização de uma instituição deste género. Absolutamente normal. Como é que nós vemos o que está a ser hoje visível por todos os cidadãos? Eu revisito aqui o texto que aqui deixei. Nós pensamos que o nosso país está mal no que diz respeito ao Estado de Direito e democrático. E nós somos cidadãos atentos àquilo que se passa no nosso país. Nós saímos da Civicop, um organismo instituído em nome da reconciliação, por instrumentalidade extrema. Nós assistimos há muito pouco tempo as instituições públicas a criminalizar Jonas Malheiro Savimbi. Quem manda na Civicop é o Sr. Presidente da República. Quem deu ordem de legalização da Fundação é o Sr. Presidente da República. Precisam de mais alguma resposta para saber que estamos a fazer contas de 2027? Precisam de alguma dúvida para saber que aqui estamos com os riscos da instrumentalidade do Estado? Estamos atentos, os cidadãos estão atentos, a família está atenta. Posso até acrescer que tive uma longa conversa com a família que está preocupada com as agendas particulares que desviam a fundação daquilo que é normal. Uma fundação é um assunto normalíssimo num Estado democrático e de direito. Uma fundação não precisa de conferências de imprensa, não precisa de muitos discursos políticos, não precisa de muito barulho e, portanto, quando o barulho é grande, diz-se quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Desvio ideológico. Meu amigo, a UNITA está bem, recomenda-se. A UNITA tem na sua presidência um presidente eleito democraticamente com múltiplas candidaturas. E hoje digo, infelizmente, com 2 congressos, por interferência do poder político. Esta é a nossa realidade. A UNITA tem as suas organizações de massas eleitas com pluralidade de candidaturas e estão geridas com estabilidade. A UNITA cresceu bastante no Parlamento, apesar de lhe ver negados aquilo que a expressão do voto indicou que teria. Então a UNITA é um partido democrático e nós, recentemente, dissemos que aqueles partidos não democráticos, que nunca realizaram eleições plurais no seu seio, preparem-se, porque o abraço da pluralidade é algo que tem custos, leva tempo, precisa de vocação e de verdades. Não são instrumentalismos que se possam fazer de forma simples. Preparem-se para pagar um preço de maturação que vocês não têm. Peçam conselhos que nós vos podemos dar. Bastantes. Eu não sei se faltou alguma resposta. Muito obrigado. Carlos. O facto de, alegadamente, o Sr. Presidente da República, o Sr. Ex-Presidente Fez bem em chamar vocês, bem. Muito bem. nunca pediu uma audiência. Espero que me possam ajudar se eu Passar ao lado de algumas destas circunstâncias. O presidente da UNITA esteve com o presidente da República depois da eleição democrática em 2019. Estiveram em audiência e falamos em 2020. O presidente da UNITA
viu a sua eleição anulada pelo Tribunal Constitucional por interferência do poder político e foi substituído enquanto presidente do partido. Por um pouco tempo, foi reeleito em Congresso em 2021 e, na sequência desta reeleição, voltou a encontrar o Presidente da República e tomou posse do Conselho da República. Foram duas circunstâncias, consequência da Constituição da República de Angola. O Presidente da UNITA encontrou o Presidente da República em algumas reuniões de que, olho aqui para frente, tinha como companheiro do Conselho da República um dos ilustres membros da sociedade civil que aqui está, em algumas reuniões do Conselho da República. O Dr. Fernando Pacheco, um ilustre, seja bem-vindo. O Presidente da UNITA, depois das eleições de 2022, pediu uma audiência ao Presidente da República e foi recebido. Eu devo dizer que foi uma audiência exatamente para poder situar a UNITA no contexto pós-eleitoral. E o Presidente da UNITA nunca teve problemas em pedir audiências ao Presidente da República. Faz-se uma circunstância pública a dificuldade efetiva de diálogo institucional. Nós temos efetivamente dificuldades de diálogo institucional. Não faz sentido também pedir audiências que não produzam nada como consequência. Não faz sentido ir, por exemplo, a uma audiência onde me digam peça entrevista à TPA, a TPA vai dar entrevista. Eu não sou um instrumento para o uso de indicadores de pluralidade por ingenuidade. Então faz todo o sentido que o líder da oposição encontre o Presidente da República, mas que estes encontros produzam algo de bom para o país. Este é o nosso propósito. Eu não sei se eu respondi. Muito obrigado. Eu primeiro quero agradecer a pergunta que me foi dirigida, porque entendo que a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada país é diretamente proporcional à qualidade da participação e do debate nacional. Por isso é atitude para falar. É de conhecimento geral que o surgimento da Frente Patriótica Unida em 2022 serviu de uma lufada de oxigênio na vida política nacional, transmitiu esperança e fé nos cidadãos e tornou-se a expectativa. Também é do conhecimento geral que o surgimento da Frente Patriótica Unida representou então e representa agora um desafio extraordinário para o regime autocrático que governa o nosso país há quase 50 anos. E é por isso que uma das atitudes do regime foi, primeiro, tentar inviabilizar a existência e funcionalidade da Frente Patriótica Unida. E todos vimos, o distinto colega de Alberto já o disse, no dia em que iríamos assinar a formalização, 5 de outubro, da Frente Patriótica, inviabilizar o Congresso, para tentar inviabilizar. No dia em que fomos fazer o lançamento do programa de governo da Frente Patriótica Unida em Benguela, procuraram dividir-nos, fazendo circular notícias fabricadas. Também, hoje é do conhecimento de todos que no mundo de hoje, com a inteligência artificial, tudo é possível. E nós estamos preparados para o desafio de 2027, é que tudo vão tentar outra vez, mas não vão conseguir. Nós temos a firmeza e o propósito de podermos representar a esperança dos angolanos, providenciando a alternância em 2029. Tá bem? 2027.
Muito obrigado. Quero também agradecer as questões que aqui foram colocadas. Uma delas diz respeito o que é que a FPU vai fazer então com a sociedade civil, que tipo de pressão democrática. É como ficou claro no texto, há todo um conjunto de, como se fosse quase um caderno reivindicativo, que é consensual na nossa sociedade, e o texto defende a necessidade de uma agenda da sociedade civil, uma agenda do povo, em que a FPU vai aderir e que todos os processos democráticos que estão à nossa disposição, e nós falamos que vamos empreender diálogo e ação, e os processos democráticos começam naturalmente pelo diálogo. Vamos então criar uma agenda consensual da sociedade civil, no sentido de que as lutas que nós temos no dia a dia, as lutas municipais, as lutas trabalhistas, tenham também esta força da FPU. Há a luta pela libertação dos presos políticos, é uma luta conjunta. Há a luta pelas autarquias, que é uma luta conjunta também. E, naturalmente, os processos e os meios de lutas que estão disponíveis do ponto de vista democrático. Uma manifestação é ou não é um processo de pressão democrática? No Estado de Direito. Portanto, o uso de todo esse conjunto de liberdades, nós estamos disponíveis e abertos para, em movimento, criarmos então as condições de abertura deste ambiente democrático e para que este país tenha um verdadeiro ambiente de competição. Nós também falamos da questão da alteração, por exemplo, da Comissão Nacional Eleitoral, não é? O próprio Tribunal Constitucional. Nós vimos o que é que se passa neste país. Há um ano que um partido político tem 81%. Outro ano, eleitoral, 71%. Depois, 61%. Caminhou para 51%. Esta capacidade matemática do povo angolano de retirar sempre 10%, não é? Ao eleitorado de um certo partido. E nós fomos ao Tribunal Constitucional, o Bloco Democrático falou com o venerado Presidente e disse: você é de uma instituição que valida eleições com este score, desta certeza matemática do povo angolano. Então, esta luta tem que ser feita. Nós temos que mudar. Nós estamos a ver países que, quando as eleições acabam, olham para os resultados eleitorais, fazem a leitura e dizem: o povo quer isto, como aconteceu na África do Sul. Nós não podemos dizer isto em Angola. Nós não podemos fazer leitura do que é que o eleitorado quer com fraudes sistemáticas. Isto é uma luta conjunta. Porque o problema das eleições não é um problema dos partidos políticos, é um problema do povo. A verdade eleitoral é um problema do povo. Não é? Portanto, é um momento de decisão popular, é um momento alto de soberania popular. E, portanto, nós temos de defender isto. E vamos fazer essa luta conjunta. Conjunta. Há aqui uma pergunta particular relativamente ao Bloco Democrático, se vai continuar na FPU. Bom, isto não há dúvidas, não é? Não há dúvidas. O Bloco Democrático tem um acordo para a constituição desta frente. Este acordo, na sua especificidade, vai até ao fim da legislatura e, como sabem, na base deste acordo e das condições que nós participamos das eleições de 2022,
O Bloco Democrático tem 5 deputados no seio do grupo parlamentar da UNITA, portanto, não são deputados formais do Bloco Democrático, porque as leis não permitiam isto, e, portanto, o Bloco Democrático é membro da FPU pela análise política que faz deste país. Nós não conhecemos ditaduras que sejam revertidas, sejam combatidas sem um massivo esforço integrado, não só entre partidos políticos, e, portanto, um partido político nunca vai fazer a mudança desse ponto de vista. Não só entre partidos políticos que têm que estar associados, mas também a própria sociedade. Porque isto não é um problema meramente de partidos que não têm liberdade aqui ou ali, o texto foi claro desse ponto de vista. É um problema global. Precisa de uma solução global. Portanto, é preciso criar depois o elemento subjetivo para estar de acordo com, digamos, esta tese. Nós estamos num Estado autocrático, temos que ter clareza, com um viés securitário extremamente elevado. Não é possível uma força política fazer a inversão da situação. Várias forças até. É preciso conjugação de esforços. E, portanto, a nossa presença na FPU não é nada que seja algo, digamos, oportunista ou conjuntural. Isto tem um pensamento estruturado. E, portanto, faremos sempre esse esforço de estarmos associados. É verdade que a decisão da associação de qualquer força política depende dos seus órgãos máximos. A moção estratégica que nós defendemos no Bloco Democrático em 2021 levou a isto. Persistimos com esta ideia e todos os partidos têm este problema, não é? De aprovarem nos seus congressos a associação com outras forças políticas. Portanto, o sentido da nossa ação é este. Nós somos membros da FPU, continuaremos a defender essa perspectiva, não é por Bloco Democrático, é por Angola. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Fui há pouco, vou começar por dizer que fui há pouco apresentado como representante da sociedade civil. Eu não tenho umas costas tão largas. Eu sou um membro da sociedade civil e estamos nesta luta com muitos outros membros da sociedade civil. Organizamos o Congresso da Nação e no quadro do Congresso da Nação nós tivemos ali um exemplo daquilo que pode ser feito entre a sociedade civil e os partidos políticos, que no caso estão aqui. Sou coordenador do Movimento Nova Angola e é nessa base que nós estamos a aproximar e tivemos a participação. Estou a ver aqui o nosso presidente da Ordem dos Médicos, estou a ver aqui o nosso ilustre representante, aliás, que esteve no Conselho, o Pacheco, que também é da ADRA, e muitas mais associações e ONGs que devem começar a se preparar para a mudança. Porque a mudança já chegou. Ninguém tenha dúvidas, a mudança já chegou. Basta ver o nível de popularidade que tem o presidente da Frente Patriótica e a própria Frente Patriótica e o nível de impopularidade que tem o presidente do MPLA, o presidente João Lourenço. Isso é o primeiro aspecto. Portanto, nós iremos começar a nível dos municípios, já dizia o presidente Eduardo Santos, que é nos municípios que se faz a vida. Então, a ideia é começarmos a trabalhar a nível do município, a nível das associações, para avançarmos para as autarquias já. É um direito que o povo angolano tem. E é um direito pelo qual é necessário lutar. E quando não nos dão esse direito, temos que lutar como tiver que ser. Isto é, vamos para a manifestação, olhem agora mais ou menos o que é que está acontecendo no Quênia, olhem para outros sítios onde há manifestações e quando o povo quer,
o povo consegue. Temos aqui também a nossa amiga dos direitos humanos, a Laura Macedo, e outros que representam essa área da luta pelos direitos humanos, e por isso é assim que nós, como sociedade civil, vamos querer trabalhar. É através da mobilização do nosso povo, que já está determinado. Mas gostaria de aqui chamar a atenção para e pedir aos nossos amigos estrangeiros, estou a ver aqui os diplomatas, não consigo ver de longe, mas alguns conheço, como os nossos amigos do United States of America, não sei se tem aqui um representante português, mas ontem consegui ouvir o presidente Biden a fazer um discurso extremamente entusiasmado a defender a causa da democracia na Ucrânia. Mas como é que eu vejo aqui o presidente Biden e sua equipe a apoiar um ditador em Angola? Como é que é possível? Como é que é possível? Mas, portanto, nós gostaríamos, eu sei que, por isso é que eu não estou partidário, eu sou uma pessoa, digamos, da sociedade civil, e é normal que eu, como sociedade civil, eu veja isso. Da mesma maneira como eu vejo que lá fora estão a receber, digamos, pessoas de partidos políticos como a Frelimo, está a ser recebida na presidência nos países europeus. Significa que a sociedade ocidental ou a sociedade que apoia a Ucrânia em África não apoia a democracia. Então eu peço desculpa aos meus amigos dos partidos políticos, pode ser que eles não estejam muito satisfeitos, mas é a nossa, é a nossa realidade. Outra coisa que gostaríamos que acontecesse aí nas vossas sociedades democráticas é que o MPLA e os seus marimbondos chegaram ao cúmulo de fazer vídeos, mostrar as suas casas e exibirem as suas riquezas. Como é que é possível chegarmos a um ponto em que já não têm medo, estão protegidos, porque sabem que a comunidade internacional não lhes apoia, então roubam aqui e exibem lá fora, exibem em todo lado. Portanto, pedimos, por favor, para que comecem a olhar para o nosso povo que está cansado. E iria terminar dizendo o seguinte: nós, sociedade civil, já aguentamos 50 anos de ditadura, nos matam. Eu sou membro do MPLA, quando era membro do MPLA, mataram 30 e tal mil pessoas, ninguém disse nada. A Civicop também não aconteceu. Temos todo esse tipo de à vontade que tem este regime totalitário e o povo vai para as ruas. Eu ouço os povos nos mercados. Então, ajudem-nos a evitar que haja instabilidade em Angola. Ajudem-nos. Porque senão vai haver instabilidade em Angola. 50 anos é demais. Mais do que isso, se não houver autarquias em 2025, eu acredito que vai haver graves problemas em Angola. Muito obrigado e peço desculpa mais uma vez. Bom, nós vamos complementar algumas das questões aqui colocadas e encerrar este espaço de diálogo. Complementando a pergunta da Lusa, este é também um ato cívico de partilha e de sensibilização, ao qual agradecemos esta ilustríssima plateia. O documento hoje aqui partilhado foi assinado e as lideranças farão a entrega deste documento às instituições, numa clara indicação de busca de diálogo institucional. Ela contém bastantes alertas e nós faremos a entrega pessoalmente destes documentos nas mais relevantes instituições. Dizer também que há um tempo que nós vimos dizendo que é preciso sair da zona de conforto. Há uma tendência neste país de aprovar leis que reduzam as liberdades, o direito à manifestação, uma série de elementos restritivos e, como elemento de partilha, as lideranças esta semana vão para o protesto na rua. É um elemento que também aqui devo dizer, são formas de intervir. Mas o grupo parlamentar da UNITA tem inúmeras iniciativas
de melhoria das leis não democráticas que hoje nós temos, buscando participação. Chamo aqui a uma particular atenção que preocupa o facto de nós termos hoje na Assembleia Nacional uma comissão mista, múltipla, que está a trabalhar no sentido da aprovação da única lei que falta para que o pacote legislativo autárquico seja concluído. Mas vejam o caráter do regime, estão a participar conosco neste âmbito, mas nas suas jornadas recentemente terminadas, os seus líderes afirmaram que não haverá eleições autárquicas até 2027. Portanto, isto determina a necessidade de uma mobilização para salvarmos Angola deste caminho de imobilismo, deste medo que o regime tem da democracia participativa, de sairmos todos da zona de conforto. E nós vamos sair da zona de conforto, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado e até breve. Caros profissionais, obrigado pela participação, a todos os convidados presentes na sala. Estão convidados para o coffee break no hall, a saída aqui da sala. A sala muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Obrigada. Vou rodar para... Sorry. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, com todo o respeito, a cana do açúcar que contava está vendendo. A cana do açúcar. Ainda deu foca multa. Eu me recordo dessa entrevista. Ah, tá. No primeiro trimestre de 2025,
estejamos legalizados, vamos depois disso convocar o Congresso Constitutivo para princípio de 2026. E nessa altura sai da FPU? Como? E nessa altura sai da FPU? Eu já repeti, a FPU tem 3 entidades, ou 4. A UNITA, o Bloco Democrático, o Prajá, que vai ser partido, e a sociedade civil. E nós estamos determinados em manter, reforçar a Frente Patriótica, onde for necessário reformular os documentos que regem e, se necessário, alargar. Portanto, manter, reforçar, reformular, alargar. Muito obrigado. Francisco Viana, do lado do Código.